Olá, obrigada por nos ouvirem. Sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister, e tenho o prazer de dinamizar este programa, o Diz-me o que lês. Hoje recebemos a doutora Paula Malojo, que é diretora da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister. De nome completo, Ana Paula Rodrigues Malojo. Nasceu em Bragança, em 1964, reside em Alcobaça desde 2005. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de ensino de português e francês. Pós-graduada em Administração Escolar e em Património Alimentar e Desenvolvimento do Território. Mestranda em Gestão da Formação e Administração Educacional. Foi professora de português e francês de profissão, diretora da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça, desde 2017. Sempre quis ser professora e, ao longo de 36 anos de serviço, já exerceu todas as funções e os cargos possíveis na escola, desde professora acompanhante de estágios, a professora bibliotecária, presidente do Conselho Geral e diretora. Mas no decurso da sua vida profissional teve um período de 9 anos fora do ensino, durante o qual exerceu cargos como chefe de divisão da Direção-Geral de Viação, exercendo o cargo de delegada distrital de Viação de Bragança, chefe de divisão da Divisão Social e Cultural da Câmara Municipal de Bragança e deputada à Assembleia da República. Sempre atenta às dinâmicas sociais e às solicitações da sociedade civil, entende que cada um tem um compromisso sério com a comunidade de que faz parte e um papel a desempenhar na construção da sociedade que queremos. Paula, muito obrigada por ter aceito este desafio. Olá, Anabela, olá a todos. Eu é que agradeço este convite. Muito honroso, aliás, para esta conversa, que vai ser com certeza agradável. Obrigada. Diga-nos, em primeiro lugar, em que é que consiste a missão da EPADREC, da Escola Profissional, e que visão tem a sua diretora para a escola? Olha, eu começaria por dizer que a escola tem muitas missões e a sua diretora, a equipa toda, a direção, todos os envolvidos no processo educativo, tem muitas missões, não diria que não há uma só missão. Mas a nossa principal missão é, sobretudo, o compromisso com uma qualificação de excelência dos nossos jovens. Essa é a nossa preocupação. Dar a melhor qualificação possível, pensar naquele que é o perfil que queremos para os futuros técnicos nas áreas de formação que temos, obviamente, a agricultura, sobretudo a agricultura, a hotelaria e restauração. Pensar num perfil de excelência e focarmos-nos nesse perfil de excelência e fazer a melhor qualificação possível para estes futuros técnicos. E é, sem dúvida, uma missão louvável, até porque conseguiu colocar a EPADREC no patamar de excelência. Esforçamo-nos por isso, não sou eu, são muitas equipas a trabalhar para esse objetivo e fazemos o melhor que podemos. Eu digo sempre que talvez outros fizessem de forma diferente ou fizessem melhor. Nós fazemos o melhor que podemos, o melhor que sabemos e esforçamos-nos por isso. Depois há outra missão aqui, que é a missão da escola, um compromisso meu para comigo mesma e também para com a comunidade escolar e a comunidade que nos envolve, que é a valorização do ensino profissional, que eu acho fundamental. O ensino profissional, todos sabemos, ainda não é devidamente reconhecido. Ainda há algum estigma em relação ao ensino profissional como uma alternativa menor ou um ensino menor, um ensino sobretudo direcionado para jovens que não têm sucesso no ensino científico ou humanístico e fazemos uma luta diária de combate a este estigma, porque o ensino profissional tem efetivamente que ser valorizado, tem que ser olhado como uma alternativa
tão válida quanto qualquer outra, e tem que ser, de facto, encarado como uma alternativa de ensino que prepara para uma profissão. Obviamente, os nossos jovens, os nossos alunos podem fazer o prosseguimento de estudos, mas, efetivamente, à saída do 12º ano e com uma dupla certificação, eles podem entrar no mercado de trabalho. E, portanto, é um ensino que, efetivamente, prepara para o exercício de uma profissão. E isso é muitíssimo importante. Para além de ser importante para a escola e também para a comunidade em que a escola se insere. É para a comunidade, é para o tecido empresarial, é para o tecido económico, porque efetivamente o tecido económico é tanto mais, tem tanto mais vitalidade quanto os seus técnicos são devidamente qualificados. Têm boas qualificações e, portanto, é efetivamente fundamental para a comunidade. E também para os alunos que sentem valorizadas as suas escolhas. Exatamente. Também para os alunos que sentem valorizadas as suas escolhas, que percebem que ao longo do seu percurso escolar, muito para além de adquirirem conhecimentos, adquirem competências e isso faz toda a diferença. Exatamente. Bom, eu também trabalho na área das competências. Exatamente. Daí o meu sorriso alargado. Exatamente, Anabela. Compreendemos-nos. Exato. Então, Paula, enquanto diretora, quais são as suas prioridades? A minha prioridade é o sucesso dos nossos alunos. Okay. Essa é a prioridade primeira. E depois, também, o processo para lá chegar. Pronto, e essas são as nossas prioridades. Fazer o melhor possível em função do sucesso académico e do sucesso profissional dos nossos alunos. Muito bem. E que valores pessoais guiam o seu trabalho? Vários valores, mas sobretudo o valor de que há pessoas que acham que não, há pessoas que acham que os alunos são direcionados para o ensino profissional porque é menos exigente. Eu diria que o primeiro valor é o da exigência, porque preparar para uma profissão tem que ser obrigatoriamente um trabalho exigente e tem que ser feito um bom trabalho. Depois, claro, obviamente valores de humanismo, de profundo humanismo, de inclusão, no trabalho que fazemos com os jovens, e depois de rigor, de competência, de verdade, de justiça, de equidade, todos aqueles valores que nós queremos depois refletir na sociedade também, preparando os jovens que são futuros cidadãos. Alguns dos alunos que, entretanto, enverdaram pelo ensino profissional na escola profissional foram meus alunos. E é absolutamente gratificante ver um sorriso naquelas caras, nas fotografias que, entretanto, temos a oportunidade de observar nas redes sociais e não só, e perceber que o trajeto que eles escolheram foi de facto o mais indicado e que se encaixa perfeitamente nas suas opções. E é um processo, eu diria, que os faz felizes. Nós temos esta percepção e temos tido feedback, e eu acho muito interessante, de pais encarregados de educação, bastantes, que nos dizem que antes de chegar àquela escola ou chegar ao ensino profissional, os alunos se sentiam pouco motivados para a escola, para o ensino, e que era muito complicado de manhã levantarem-se, irem para a escola. E que hoje em dia isso acontece naturalmente e que percebem que os seus educandos, que os seus filhos se sentem felizes quando vão para a escola, porque obviamente há claramente alunos que estão vocacionados para um ensino mais profissionalizante, mais prático, de caráter mais prático. E no que diz respeito a estas alterações que vão acontecendo regularmente, a inovação, estou a pensar na digitalização, na inteligência artificial. Como é que a EPADREC faz para ajustar, digamos assim, os seus percursos ao mercado de trabalho com estas exigências? Obviamente, em termos do processo de ensino-aprendizagem, a EPADREC faz como qualquer outra escola, mas nós temos responsabilidades um bocadinho diferentes, porque principalmente nas nossas áreas de formação, obviamente que cada vez mais a inovação, a criatividade, a digitalização, o digital, são fundamentais. A agricultura já não é aquilo que era, a própria gastronomia também tem muitas
muita relevância na questão da inovação, obviamente. O que nós fazemos é, obviamente, adaptarmos-nos e, sobretudo, termos um cuidado relativamente àqueles que são os formadores, porque têm que ser os grandes inspiradores dos nossos jovens, não é? Sobretudo o que fazemos enquanto órgão de gestão, acho eu, a nossa responsabilidade é sobretudo de desafiar, de se instalar, provocar. Portanto, que os formadores possam também ir à procura daquelas que são as melhores soluções para inovar, para fazer diferente, para serem mais criativos e para desenvolverem também a criatividade e ensinar a inovação nas suas aulas. Obviamente, o que nós temos que fazer é também dotarmos-nos de recursos, e isso nós vamos conseguindo. Como sabe, o ensino profissional tem o financiamento da Comunidade Europeia, não é? Do Fundo Social Europeu. Exato. E, portanto, nós tentamos, através das candidaturas que fazemos, dotarmos-nos de condições e recursos para, obviamente, dar as melhores condições para a formação dos nossos jovens, mesmo ao nível do digital, mesmo ao nível da inovação e do trabalhar a criatividade, o espírito crítico. No digital isso é muito importante, porque hoje em dia a agricultura já se faz com drones, já se faz com GPS, com tratores devidamente equipados. Pedir exemplos. Estava-lhe a pedir exemplos. Olha, fazemos da seguinte forma: como percebemos que, por exemplo, no mercado de trabalho e nas empresas onde vão fazer formação em contexto de trabalho, os nossos alunos já encontram equipamentos com alguma complexidade e com alguma tecnologia, o que nós fazemos é recorrer, por exemplo, a sistemas de aluguer. Nós temos um trator alugado, por exemplo, com tecnologia associada, por um sistema de aluguer, que é, talvez, eu atrevo-me a dizer, o único, ou haverá muito poucos, por exemplo, um trator que tem 2 lugares, para que os nossos alunos possam, obviamente, aprender, mas com o formador ao lado, em condições de segurança. E depois também com alguma tecnologia associada. Recorremos, obviamente, como outras escolas, a programas do próprio Ministério da Educação ou do Ministério da Ciência. Estou-me a lembrar, por exemplo, do programa Ciência Viva, onde nós também criamos um clube de Ciência Viva direcionado para a enologia, porque somos produtores de vinho, porque ensinamos a produção de vinho aos nossos alunos, que nos permitiu, por exemplo, renovar um laboratório de enologia na escola e, portanto, dar condições também de equipamentos modernos, eficazes, inovadores e tecnológicos aos alunos. Muito bem. Também tem parceiros com os quais trabalham? Obviamente. Não há ensino profissional sem parceiros. Não, desde logo o tecido empresarial, os empresários que recebem os nossos alunos, que são nossos parceiros na formação, porque os nossos alunos têm, ao longo dos 3 anos de formação, em cada um dos anos de formação, têm um período de formação em contexto de trabalho. Portanto, vão para as empresas treinar competências e, portanto, os parceiros que recebem os nossos alunos para a formação em contexto de trabalho são fundamentais na sua formação. Portanto, desde logo, todos os empresários que colaboram connosco, que são dezenas e dezenas, obviamente, quer na área da restauração e hotelaria, quer na área da agricultura e da silvicultura. E depois, obviamente, em primeiro lugar, as entidades locais, regionais, o município, desde logo, que tem obrigatoriamente e está ao nosso lado, os parceiros que fazem parte do nosso Conselho Geral, portanto, os órgãos da escola, a AXIA, da Universidade de Coimbra e todos os outros parceiros, as juntas de freguesia, a PSP, os bombeiros, todos os parceiros, todas as entidades locais e regionais, obviamente que sim. Pronto, então a Epadrex situa-se mesmo no coração da Alcobaça. Completamente. Da região da Alcobaça, obviamente, porque não é só o município em si. Claro. E repare, eu não sei se os alcobacenses têm muito esta noção, mas olhando para a nossa localização, se repararmos bem, nós estamos muito dentro da malha urbana, é das escolas profissionais agrícolas. Há 14 escolas profissionais agrícolas públicas no país, de norte a sul. E a nossa é talvez daquelas que se situa em termos de localização mais perto da malha urbana. Nós estamos quase no centro da cidade. São quase citadinos. Exatamente, somos quase citadinos, embora a nossa ação seja muito também para o mundo rural. Mas não só. Mas se repararem naquela localização, temos ali quase eu diria, um bairro, um quarteirão de entidades ligadas à agricultura.
Repare que temos ali a escola, temos ali o INEAV, temos ali a Cooperativa Agrícola de Alcobaça, temos ali o COTN, temos ali o Museu do Vinho, a adega cooperativa. Exato. Portanto, há ali nossos parceiros, todos eles, obviamente, também. Portanto, estamos ali quase um núcleo de formação, inovação, investigação, experimentação, um laboratório. Vários laboratórios. Muito bem. Então, e quando os alunos transitam para o mercado de trabalho, como é que essa transição acontece? É mais ou menos natural? É complicada? Não, é muito natural, porque como os alunos têm, como já referi, um período de formação em contexto de trabalho, desde o seu primeiro ano de formação começam a contactar com o mundo do trabalho e com futuros empregadores, não é? E por isso é que estes parceiros são tão fundamentais. E sobretudo na área agrícola, isso acontece muito. A maior parte das empresas que recebem alunos em formação a contexto de trabalho acabam por absorvê-los, não é? Ficam satisfeitos com o desempenho dos alunos e acabam por absorvê-los. Portanto, essa transição é muito fácil. E depois já também, por obrigação até legal, como o nosso financiamento é Fundo Social Europeu, nós temos a obrigação de fazer o acompanhamento dos alunos até 2 anos após a conclusão da sua formação. E, portanto, vamos fazendo esse acompanhamento, vamos também tendo feedback dos empregadores, dos empresários, se são satisfeitos ou não. E vamos também melhorando a nossa ação e a formação que fazemos em função desse feedback também. Portanto, é uma transição muito natural. Muito natural. Pois, eu estava a pensar no modelo alemão, que até quando forma os jovens eles já sabem para onde vão, não é? Sim. Já é a pensar naquela empresa. A EPADREC quase tem também faz isso. E depois repara, há também um outro parceiro aqui que é fundamental, vários, mas estou a pensar agora na questão do pensar que qualificações são necessárias para depois integrar estes jovens no mercado de trabalho, que é, por exemplo, quer a ANCAP, quer a Oeste Cima, que é a nível mais local, que faz o levantamento das necessidades de qualificação. E, portanto, é bom que o ensino profissional também tenha em atenção as necessidades de qualificação para ter capacidade do mundo do trabalho. Exatamente, para ter capacidade de resposta e para responder a necessidades reais. E, portanto, é isso que nós tentamos fazer também. Também existe o domínio da hotelaria, que vocês têm na EPADREC, não é? Sim. Também. Temos o curso de cozinha-pastelaria e restaurante-bar. Ok, muito bem. Então, dentro da escola, como é que faz para favorecer um ambiente de aprendizagem positiva e realmente inclusiva? Sabe que eu acho que isso acaba por acontecer muito naturalmente, até tendo em conta que é uma vantagem, obviamente tem desvantagens também, mas tem muitas vantagens, que é a nossa dimensão. Nós somos uma escola relativamente pequena, comparativamente com aquilo que são hoje em dia os agrupamentos. Nós iniciámos o ano letivo de 23-24 com 140 alunos. Portanto, somos ainda uma realidade em termos de dimensão relativamente pequena. E, portanto, isto cria uma proximidade muito grande. E um ambiente familiar. Exatamente, e um ambiente muito familiar. E, portanto, um clima positivo de escola é criado mais facilmente, considero eu. Sabe que eu tive uma experiência muito interessante, vamos tendo algum feedback, obviamente, mas este ano, no início do ano letivo, tive um feedback que me pareceu absolutamente extraordinário. Recebemos para a abertura do ano letivo o Sr. Secretário de Estado, na altura o Dr. António Leite, que veio fazer aqui numa clara mostra de reconhecimento e de valorização do trabalho do ensino profissional e das escolas profissionais, veio fazer a abertura do ano letivo aqui connosco também. E eu achei muito interessante, porque quando ele deu declarações aos jornais e à rádio, que obviamente estavam presentes para falar com ele teve uma expressão, acabado de chegar à nossa escola, ele teve uma expressão em que disse que estava numa escola que fazia pessoas felizes. Maravilhoso. E eu achei isso muito interessante, porque eu pensei, ele acabou de chegar aqui, obviamente que eu já tinha conversado algumas vezes com ele e sobre os problemas do ensino profissional e da escola, claramente, mas o facto de ele ter chegado, estar na escola há muito pouco tempo e transmitir esta percepção deixou-me ali a pensar e a refletir, não é?
é? Porque nada do que acontece, obviamente, à nossa volta nos é indiferente. E eu pensei, como é que um secretário de Estado chega aqui e tem esta percepção? Deve ter visto alguns sorrisos no rosto, deve ter falado com alguns jovens e deve ter visto a forma como os jovens estavam e a sua postura. Isto para dizer que, de facto, numa escola com a nossa dimensão, um clima positivo de escola é fácil de criar. Se bem que, obviamente, temos que fazer por isso também, claro. Não é? Obviamente, recorremos aqui também a muitos projetos e à implementação de projetos na escola que sejam criadores desse clima positivo. Temos ao abrigo de um plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário do Ministério da Educação, um animador sociocultural que trabalha connosco. Isto é apenas um exemplo. Temos um serviço de psicologia que faz um trabalho fantástico e estamos a desenvolver vários projetos que permitam efetivamente trabalhar para a inclusão, para a criação de um clima positivo de escola. Entramos este ano no Plano Nacional das Artes com grande satisfação minha e no Plano Nacional do Cinema, porque normalmente não estavam habituados a este tipo de programas ou projetos entrarem numa escola profissional da área agrícola, que não tem só agricultura, mas de facto nascemos como escola agrícola, e parece que estes projetos não eram naturais na escola e agora parecem como perfeitamente naturais e temos alunos a preparar uma peça de teatro e é absolutamente fantástico ver isso. E mais, eu vou-lhe dizer mais, entramos este ano, estamos a dar os passos todos para no próximo ano letivo entrar em pleno num programa que se chama Happy School. Maravilhoso. Uma escola feliz, que é um programa reconhecido pela Unesco, trabalhado pela Unesco, que está a ter em Portugal um desenvolvimento muito interessante e o Instituto Universitário Atlântico está a fazer formação de agentes da comunidade educativa para criar escolas felizes. E, de facto, quando nós olhamos para o programa e recebemos a proposta, achámos que tínhamos que perceber que programa é este, que projeto é este, porque nos pareceu que tínhamos que abraçar este projeto. Acho que hoje em dia, precisamos mesmo de construir escolas felizes, onde os nossos jovens sejam felizes, mas não só, os professores também, os funcionários, onde toda a gente se sinta, toda a comunidade. Muito bem. Estava aqui a pensar ainda naquela afirmação do Sr. Secretário de Estado e a pensar que se calhar, não é, quando nós olhamos para os sorrisos, aquilo que estamos a ver é apenas o espelho da alma da escola, não é? Eu espero que sim, quero acreditar nisso. Se eles forem espontâneos. E sem dúvida que a felicidade é uma das componentes mais importantes para fazer com que a aprendizagem cada vez mais e felizmente as organizações se preocupam com o clima positivo, com o bem-estar das suas pessoas, dos seus colaboradores e de facto com esta noção de felicidade, porque de facto precisamos de trabalhar este conceito e de trabalhar a capacidade de ser feliz. Muito bem. Hoje já falámos muito da sua vida profissional, da Paula enquanto diretora, mas agora vamos um bocadinho mais fundo, se não se importar. Fora do ambiente escolar, tem hobbies, outros interesses. Hobbies. Sabe que o desempenho de cargos, e nomeadamente diretora de escola, pode às vezes ser esmagador e absorve-nos muito com certeza e, portanto, parece que a dada altura não temos tempo para outras coisas, para outras atividades, mas sim, claro que sim, tenho hobbies. Sou-me apaixonada por plantas, sou-me apaixonada por orquídeas, gosto muito de fazer jardinagem, é uma coisa que me descontrai muitíssimo. E que me permite relaxar. Depois, obviamente, a leitura também. Tenho gosto também por... eu vou dizer isto, é cantar, mas é cantar em coro. Fiz parte de vários coros. Neste momento estou em intervalo, parei porque não tinha tempo para tudo, pronto. Mas sim, obviamente, gosto também de ter vida pessoal, quem é que não gosta? Naquela sua apresentação referiu que também foi deputada à Assembleia da República. Sim. Nesta época em que as eleições ganharam uma dimensão, enfim, projetada, e felizmente projetada para a nossa sociedade.
Diga-me, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito interessante e muito enriquecedora, como eu acho que são as experiências que acontecem ao longo da nossa vida. Temos que saber tirar o melhor partido das experiências que vamos tendo ao longo da vida. E como eu dizia, eu acho muito importante que as pessoas não se inibam ou não pequem por omissão naquilo que é a sua responsabilidade social de construir ou de participar na construção da sociedade que queremos. Porque hoje em dia, e nós vemos isso no dia-a-dia, é tão fácil ser, como se diz, treinador de bancada, não é? Ficar ao longe a olhar ou a criticar, ou seja aquilo que for, mas não contribuir para. Eu acho que o contributo de cada um é muito importante. E, portanto, aconteceu ao longo da minha vida, outras intervenções que tive, quer na sociedade civil, quer na política, e, portanto, fiz, de facto, uma passagem pela Assembleia da República, enquanto deputada pelo Círculo Eleitoral de Bragança, na altura trabalhava em Bragança, e foi uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista da percepção de como é que a política acontece. E como é que as instituições funcionam? E como é que as instituições funcionam, o impacto que podem ter na vida das pessoas. E a responsabilidade. E a responsabilidade também, sobretudo. E a responsabilidade de cada um para com a sociedade. Acho que é muitíssimo importante. Obrigada. Diga-me como é que faz para conciliar, porque também tem vida pessoal, mesmo que a função de diretora lhe ocupe muito tempo, como é que faz para conciliar? Não é fácil, não é fácil. E depois, repara, há uma coisa que eu digo sempre, a nossa escola, a EPADREC, é uma escola que tem particularidades muito específicas, porque é uma escola associada a uma exploração agrícola. Que tem, para além de uma área de produção vegetal de cerca de 28 hectares, tem um parque animal também considerável. Que não sabe o que é feriado. E, portanto, é uma escola que não fecha, que funciona 24 horas por dia, porque pode acontecer. Eu dou isto como exemplo, porque efetivamente o ano passado aconteceu, fez agora um ano exatamente, aconteceu no domingo de Páscoa, terem que ir 6 pessoas para a escola, porque um dos nossos cavalos teve um problema de saúde grave e foram 6 pessoas no domingo de Páscoa para a escola salvar um cavalo. Pois tem que ser. E, portanto, não é fácil arranjar tempo para a vida pessoal, mas obviamente temos que saber também, de vez em quando, desligar. Se me perguntar, goza todas as férias a que tenho direito? Não gozo. Obviamente, como diretora, não tenho horário, tenho que estar sempre disponível, o cargo assim o dita, e com uma escola com estas características não é fácil. Acredito. Com toda esta experiência que já tem, não é, consigo, que conselhos daria a alguém que pretende seguir uma carreira na educação, na área da educação? Tem que ser por vocação. Eu, como disse, eu sempre quis ser professora, sempre tive este sonho, e eu continuo a dizer, embora quis dizer por vocação. Sim. Que eu percebi provocação. Não, por vocação. Tem que se querer ser. Um bom professor tem que o sentir. Tem que gostar daquilo que faz, obrigatoriamente. E, portanto, hoje em dia, cada vez mais tem que ser resiliente, tem que ser uma capacidade de adaptação imensa, mas eu acho que, como em qualquer outra atividade profissional, temos que estar atentos ao outro e conseguir pôr-nos na pele do outro. E se nós conseguirmos fazer isso com os jovens e estabelecer uma boa relação com eles, porque, obviamente, um educador, que eu acho que um professor é muito mais do que um professor, é um educador, tem que ser também um inspirador e tem que inspirar e, portanto, tem que ter esse compromisso também com a escola. Muito bem.
Pois estamos no programa Diz-me o que lês. É só aquela primeira parte do que nós conhecemos muito bem. Diz-me o que lês, dir-te-ei quem és. Já falámos um pouquinho sobre quem é a Paula Malojo. Eu agora queria saber o que é que a Paula nos trouxe de leituras. As escolhas fez. Pois não é fácil, podiam ser tantas outras leituras. E então como é que eu resolvi esta questão? Porque andava ali muito, que livro é que eu vou levar? Porque eu, para além do mais, sou professora de português e, portanto, esta relação com a leitura, com a literatura, também é uma relação, acho eu, estreita. E então pensei, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou decidir? Porque estava muito indecisa. E então pensei, nada como pegar no livro de cabeceira, aquele que está na mesa de cabeceira, porque há sempre um livro que está, um ou mais, eu confesso que tenho mais do que um, mas há sempre, e eu quando fiz este raciocínio olhei para a minha mesa de cabeceira, sabia obviamente os livros que lá tinha, mas como tinha vários, e obviamente disse tem que ser um livro de poesia. Ok. Porque eu, independentemente dos livros que possa ter em cima da mesa de cabeceira, há obrigatoriamente sempre um livro de poesia. Muito bem. Porque há momentos em que eu preciso de poesia. Porque sou uma apaixonada por poesia. E há momentos em que preciso dela. Há mesmo momentos em que preciso de poesia. E depois, curiosamente, o livro que estava à mão de poesia era um livro de sonetos. Neste caso, o Vinícius de Moraes, mas era um livro de sonetos. Eu achei muito interessante, porque eu, efetivamente, sou uma apaixonada por sonetos. Como é que eu posso explicar esta paixão por sonetos? Tem a ver com, talvez, aquilo que eu considero ser um ato eu definiria como um ato de magia. Eu acho que construir um soneto é mágico. E porquê? O soneto é uma forma rígida, não é? E quando nós pensamos numa forma rígida, que tem uma métrica, que tem um número exato de versos, que tem que ter um esquema rimático também rigoroso e perfeito, como é que se consegue pôr tanta coisa dentro de uma forma tão rígida? Eu acho que isso é mágico. Eu acho extraordinária essa capacidade. É aquilo que eu penso quando observo uma rosa. E ainda ontem eu estava a dar comigo lá no meu jardim, com uma rosa nas mãos, a pensar como é que, depois desta construção geométrica que a rosa tem, não é? Absolutamente incrível, ela consegue emitir um perfume. E nós cheiramos o perfume, o soneto. Então é perfeito. Isso, não é? O soneto é assim. O soneto tem uma forma rígida, perfeita, que tem que ser respeitada. E depois, de repente, tem um conteúdo que é mágico. Que é mágico. Tem emoções, tem emoções. E esta capacidade de combinar palavras, de associar palavras desta forma, é magia. É absolutamente extraordinário. Eu considero que é magia. E tenho muita admiração por quem tem esta capacidade de fazer poesia, tendo que respeitar uma forma tão rígida como é o soneto. Também trouxe um outro livro. Depois não resisti, obviamente, e trouxe também uma antologia poética com o prefácio de António Carlos Cortês, de Virgínia Vitorino. A nossa poetisa. Da nossa poetisa, porque também, nesta reflexão que eu faço muitas vezes sobre a comunidade e a comunidade que me recebeu, como é Alcobaça, a comunidade que eu adotei, acho que temos também a obrigação de valorizar aquilo que é nosso. E quando Alcobaça tem uma poetisa como é a Virgínia Vitorino, eu acho que é obrigatório que lhe façamos homenagem e que falemos dela. E, portanto, eu disse, não, já que eu vou falar daquilo que leio, vou falar da Virgínia Vitorino obrigatoriamente, porque é alcobacense, porque fez sonetos absolutamente deliciosos e perfeitos e mágicos. E porque é interessante, porque me lembrei, entretanto, de uma outra questão
que foi um trabalho que fiz recentemente para essa pós-graduação em Património Alimentar e Desenvolvimento do Território, que foi dos trabalhos académicos que fiz que talvez mais prazer me deu fazer, que foi pensar em manifestações culturais que envolvessem património alimentar. E então dei comigo, quando estava a decidir que trabalho aqui ia fazer, e as manifestações culturais que podíamos falar podiam ser desde a escultura, à pintura, à literatura, e eu pensei imediatamente em Virgínia Vitorino, por ser património nosso, e pensei, eu vou fazer o levantamento do património alimentar presente na poesia de Virgínia Vitorino, porque ela também escrevia sobre a terra dela. E depois foi muito curioso, porque acabei por fazer, não resisti a não fazer duas associações, ou melhor, uma associação entre dois patrimónios muito alcobacenses, que é a Virgínia Vitorino e a obra de Virgínia Vitorino, e com a nossa cerâmica. E de repente dei comigo a observar uma obra escultórica de cerâmica que está na parede lateral, não sei se posso dizer assim, da entrada lateral do mercado de Alcobaça, que é aquele painel de cerâmica absolutamente fantástico do Luciano Santos, que eu acho que é de 1966, que representa as mulheres que estão no mercado a vender aquilo que melhor Alcobaça produz, não é? Portanto, património alimentar. E eu confesso que para a realização deste trabalho eu tive que olhar para aquele painel com olhos de ver. E confesso que parei, fui para a frente daquele painel observá-lo e de repente naquele painel vi um soneto da Virgínia Vitorino, que eu não resisto, eu não sei se posso. Claro que sim. Em cada uma daquelas mulheres, eu convido todos aqueles mais distraídos que passam naquela zona do mercado e que nunca olharam com olhos de ver aquele painel que é absolutamente fantástico, convido-os agora a ir observar com muita atenção as mulheres que o painel representa, as mulheres do mercado, e verem aquilo que eu vi, espero que consigam ver. Eu vi em cada uma daquelas mulheres, representado naquele painel, a rosa da fruta, do soneto da Virgínia Vitorino, que tem exatamente este título, A Rosa da Fruta, e que diz o seguinte: mal o bairro desperta rumoroso, já ela, à porta, a longa trança enastra. E ei-la a caminho, sem que o busto airoso lhe vergue nunca ao peso da canastra. Passa e cheira a pomar, ao sol glorioso, cada braço é uma fulgida pilastra. Como um sino cantando sem repouso, o pregão sobe no ar, flutua e alastra. Para a vender. Quem dela se aproxima, logo pressente a audácia resoluta daquele corpo frágil como um vime. Chega a pensar, quando o seu sorriso escuta, se a sumarenta graça que ele exprime não morrerá de inveja à própria fruta. Maravilhoso! Não é maravilhoso, não é mágico. Muito, muito bom. Uma forma tão rígida, como é do soneto, e que diz tanto. Mas também muito bem dito. Muito obrigada. Muito bem dito. Mas francamente, convido as pessoas a conhecer este soneto, A Rosa da Fruta, quem não conhecer, da Virgínia Vitorino, e a olhar para aquele painel de cerâmica e em cada uma das mulheres que lá estão representadas, ver se não veem efetivamente a rosa da fruta. Eu até já me lembrei que este soneto devia estar ao lado daquele painel. Proposta interessante. Pode ser que o Presidente da Câmara consiga ouvir. Bem, se ele conseguir ouvir, então eu se calhar fazia mais uma provocação. Alcobaça podia ser... ou pelo menos ter um roteiro, ser uma cidade poética, a cidade da poesia, ou termos um roteiro de Virgínia Vitorino na nossa cidade. Já temos um painel de Virgínia Vitorino, alusivo, um soneto de Virgínia Vitorino. Eu acho que podíamos replicar vários sonetos de Virgínia Vitorino ao longo da nossa cidade. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada por este tempo, o tempo que nos dedicou. Foi mais um programa ao serviço dos nossos ouvintes, com o Rui Pereira a assegurar a sonoplastia e o Emanuel Moura, responsável pela imagem. Temos garantia de qualidade. Hoje tivemos o prazer de ouvir a doutora Paula Maloso, diretora... Muito obrigada. O prazer foi meu mesmo. Epadreg. Despeço-me então e até à próxima semana.